Na última aula, a gente deu início à nossa discussão sobre projeto de sistemas, que é a última unidade do nosso curso, onde a gente vai estudar aí alguns princípios, propriedades e padrões de projetos. E basicamente o que a gente fez nessa primeira parte desse conteúdo foi estudar algumas propriedades de projeto. Mais especificamente, a gente viu na aula passada a respeito de integridade conceitual, a respeito de coesão, a respeito de acoplamento e a respeito de ocultação de informação. Então, visto aí essas quatro propriedades, vocês devem ter conseguido perceber que, na verdade, o que a gente chama de propriedades de projeto são características genéricas que podem estar presentes e devem estar presentes aí quando a gente está projetando a camada de domínio de um sistema, e cada uma delas tem lá as suas vantagens, mas de uma maneira geral, tudo isso busca criar projetos que têm uma maior reusabilidade, que têm uma melhor manutenibilidade e que também sejam mais fáceis de se testar. Lá na unidade de testes que a gente já viu na disciplina, a gente discutiu sobre aquela questão da testabilidade. A gente viu códigos que são fáceis ou não de serem testados. Basicamente, quando aquelas quatro propriedades que a gente estudou na aula anterior são aplicadas no projeto de um software, eles tendem a ter, além da maior testabilidade que eu acabei de comentar, melhor reuso, enfim, mais fácil de dar manutenção. Nessa segunda parte da unidade, a gente vai estudar o que a gente chama de princípios de projetos. Esses princípios, eles nada mais são do que a materialização das propriedades. Então, se a propriedade é algo mais genérico, princípios, vocês verão que são coisas mais específicas. Aqui é algo mais fácil da gente mapear em código. Então, isso daqui são as instâncias das propriedades, digamos assim. A gente tem vários princípios para atender às diversas propriedades. E aqui eu vou começar a listar para vocês quais serão os princípios que a gente vai estudar nessa unidade. Basicamente, a gente vai estudar o princípio de responsabilidade única, o princípio de segregação de interfaces, inversão de dependência, prefira composição herança, Demeter, aberto fechado e substituição de Liskov. Tá? Então, considerando que esses princípios são diretrizes, como eu tinha falado para vocês, esses princípios eles buscam atender propriedades. Então, aqui do lado, a gente consegue ver qual propriedade está mapeada em cada um desses princípios que a gente vai estudar. Então, existem propriedades que buscam criar sistemas coesos, existem propriedades que buscam criar sistemas que tenham apenas acoplamentos bons, né, evitando os acoplamentos ruins. Tem propriedade para ocultamento de informação, e a gente vai ver princípios, né, e tem princípios para atender à extensibilidade. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas a gente não estudou a propriedade de extensibilidade, ela não estava entre as quatro que a gente viu na aula passada. Realmente, essa é uma propriedade que a gente ainda não falou, mas na hora que a gente for estudar esses princípios, eu falo um pouco sobre essa propriedade também. O nome dela é bem sugestivo, tá? Basicamente é a ideia de criar soluções que não estejam engessadas, não é? Criar soluções que estejam abertas a mudanças, a evolução, coisa que em sistemas modernos acontece a toda hora. Então, existem princípios específicos para facilitar a adequação de um sistema às mudanças que ele sofre no seu ciclo de vida. Então, a consequência da aplicação de cada um desses 7 princípios que eu mostrei aqui para vocês são as propriedades que a gente enriquece nesse sistema. Naturalmente, a gente vai ver cada um desses princípios a fundo, com exemplos, aplicação, vantagens e desvantagens. Aí isso vai ficar bem mais claro para vocês. Bom, primeiro, só para dar uma contextualizada, hoje em dia se fala muito sobre os princípios SOLID. Isso aqui faz parte do Clean Architecture, que foi proposto aí pelo Robert Martin há alguns anos nesse livro que eu estou destacando para vocês. Isso é muito comum da gente ver hoje em curso de desenvolvimento para tudo. Falando português bem claro, os princípios SOLID, eles estão na moda, basicamente isso. É muito comum da gente escutar em palestra e tudo mais.
E, basicamente, embora na hora que eu mostrei aqui possa não ter ficado claro, 5 dos 7 princípios que a gente vai estudar são princípios SOLID. É porque o SOLID, na verdade, é uma terminologia que vem do inglês, ali eu tinha mostrado traduzido. Mas o S dessa sigla SOLID vem do Single Responsibility Principle, que é o princípio de responsabilidade única, que é um dos que a gente vai estudar. O O do SOLID vem do Open Closed Principle, que é o aberto fechado, que a gente vai estudar. O L vem do Liskov Substitution Principle, que é outro que a gente vai estudar também, ali eu mostrei traduzido. O I vem do Interface Segregation Principle, então, segregação de interface. E o D vem do Dependency Inversion Principle, que é a inversão de dependência, que também a gente vai ver. Além desses 5, a gente vai estudar mais 2, que é o princípio de Demeter e o princípio de Prefira Composição à Herança. Então, de uma maneira geral, esses princípios, eles não visam apenas resolver um problema, como eu tinha falado no início da aula de hoje. Eles visam facilitar a evolução. Então, quando a gente projeta um sistema levando em consideração esses princípios, a gente não está sendo imediatista. A gente não está querendo ter a solução mais rápida possível, mas sim a solução que tenha maior qualidade por uma maior quantidade de tempo. O que acontece, pessoal? Se a gente for pensar em qualquer coisa que a gente, sei lá, vamos pensar num carro. Quando a gente compra um carro, é natural que aquele carro, ao longo do uso, ele vá se desgastando. Com o tempo, uma peça estraga, você tem que trocar. De uma maneira geral, né, as peças daquilo dali, elas vão perdendo qualidade e com o tempo, para aquele objeto, né, para aquele produto poder continuar te entregando a mesma qualidade que ele tinha desde o início, a gente tem que ir fazendo substituições. Só que ele nunca volta a ser exatamente o que ele era quando você comprou ele zero de fábrica. Concorda comigo? Chega num tempo que depois de alguns anos, por mais que você troque aquelas peças, o melhor caminho para você não ficar ali com ausência de qualidade no uso daquele produto é trocar aquele carro. Mas concorda comigo que a grande maioria das pessoas não pode trocar de carro todo mês? Não é um negócio viável? Por que eu estou falando disso para vocês? Software não é muito diferente. Quando a gente projeta um sistema e ele entra em uso, ele tem uma qualidade X. Só que ao longo do tempo de vida daquele sistema, novas funcionalidades precisam ser adicionadas ali, mudanças em funcionalidades existentes precisam ser realizadas para atender a novas necessidades do cliente e, naturalmente, o software, com o tempo, ele vai se degradando também. Da mesma forma que eu fiz a analogia com o carro, o software ele também vai se degradando ao longo do tempo. Quanto menos você se preocupar com a manutenibilidade de um sistema quando você está projetando, quando você está criando ele, mais rápido ele tende a se degradar. E pode parecer brincadeira, mas o exemplo que eu dou aí do PVANet às vezes na aula é um ótimo exemplo disso. O PVANet é um claro sistema que, quando foi projetado, ele não se preocupou muito com a sua evolução. Então, ao longo que ia surgindo funcionalidades novas, que ele precisava absorver, mudança de algumas coisas que ele já tinha, ele foi se degradando, foi se degradando, foi se degradando. Hoje é um sistema que, se você quiser fazer grandes mudanças nele, vale mais a pena você fazer o que o UFV está fazendo agora, substituir ele por uma outra ferramenta. Ele vai ser substituído pelo Moodle, como vocês já devem estar sabendo. Só que a questão aqui é, poxa, a gente, enquanto projetista, tem que tentar retardar ao máximo esse momento, porque você tem uma perda muito grande quando você vai simplesmente jogar fora aquele projeto que você fez por anos, manteve, e começar tudo de novo. Então, esses princípios aqui, com relação à contextualização, o foco é exatamente esse. Como projetar um sistema que demore ao máximo para se degradar a ponto de eu ter que substituí-lo. Os princípios vêm nessa direção. Muito bem, então vamos começar pelo primeiro dos 7 que a gente vai estudar, que é o princípio de responsabilidade única. Esse princípio, ele busca atender à propriedade de coesão, que a gente já viu aí na última aula. Quando a gente fala que um sistema ele é coeso, significa então, ou que partes, né, de um sistema são coesas, significa que aquelas partes, elas têm uma única finalidade, como a gente viu. Aí eu até dei um contra-exemplo lá, daquela função que tentava
calcular seno e cosseno. Dependendo do parâmetro que ela recebia, ela calculava um ou outro e retornava um valor, né? Aquilo não era uma função coesa. Bom, então o princípio de responsabilidade única, o próprio nome dele já deixa isso bem claro, né? O fato de um sistema ter uma única responsabilidade significa que ele está coeso. Só que eu quero mostrar algumas aplicabilidades mais específicas disso daqui, para não parecer que eu estou sendo repetitivo em relação ao que a gente viu na aula anterior, quando a gente falou sobre a propriedade. Bom, um exemplo claro de responsabilidade única sendo aplicado num projeto de um sistema é quando a gente separa a apresentação da informação da regra de negócio. E aqui eu pego um gancho com alguns padrões de arquitetura que a gente falou lá na unidade de projeto de interface. A gente falou lá de Model View Controller, vocês se lembram? Padrão MVC. O Model View Controller é um padrão arquitetural que busca atender o princípio de responsabilidade única de um sistema. Logo, um sistema que usa MVC, ele tende a ser um sistema mais coeso. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala de apresentação, a gente está falando das telas do sistema normalmente. Nem sempre tela, porque a gente sabe que uma interface pode ser, né, pensando em acessibilidade, ela não necessariamente precisaria ser uma interface gráfica. Mas, enfim, eu vou generalizar aqui, dizendo que interface nesse contexto aqui seriam as nossas telas, tá? Que o usuário está vendo. Então, basicamente, nas telas, nessas interfaces, que não são interfaces de código, mas sim interfaces gráficas, ou interfaces de uso, a gente se preocupa com o formato que a informação vai ter, com a mensagem que é exibida, com o tamanho, com as cores, questões que a gente já viu aí na unidade anterior. Quando a gente fala de regra de negócio, a gente não está se preocupando em como essa informação vai chegar para o usuário. A gente está se preocupando em que o sistema tem que computar. Aqui está o coração do sistema. É o que ele faz de fato, não como ele faz. Normalmente a interface é requisito não funcional, né? E a regra de negócio tende a ser requisito funcional. Então aqui a gente tem as computações, os processamentos, as análises, etc. Então são responsabilidades completamente diferentes e elas podem evoluir por razões distintas. Você pode ter um sistema que a regra de negócio dele não mudou em absolutamente nada, mas as telas vão ser modernizadas. Ou às vezes você tem um sistema que a tela dele não vai mudar absolutamente nada, só que a regra de negócio dele tem que mudar, porque às vezes mudou uma legislação, às vezes o seu cliente está precisando de um recurso novo. Enfim, quando a gente usa o princípio de responsabilidade única e separa a apresentação da regra, a gente tende a ter um sistema mais coeso, porque a gente consegue ter essa evolução de maneira independente. Vamos voltar lá ao exemplo do PVANet, que é um sistema que não atende esse tipo de princípio. Se você vai olhar os scripts lá do PVANet, você tem PHP misturado com JavaScript, misturado com HTML, misturado com CSS, é tudo junto e misturado. Então é praticamente impossível de você alterar a tela desse sistema sem mexer na regra de negócio, ou sem estar lidando com as regras de negócio. E isso traz alguns problemas, como eu vou falar daqui a pouquinho. Até mesmo de atribuição de papéis dentro de uma equipe de desenvolvimento, como, por exemplo, desenvolvedor de front-end, back-end. Sem atender o princípio de responsabilidade única, você não consegue ter essa separação clara de papéis numa equipe. Vamos dar uma olhada nesse código. A gente tem aqui uma classe que se chama disciplina, e ela tem um método que se chama calcula índice de desistência. Dentro desse método, que é aqui um pseudocódigo, né, a gente teria uma linha onde um processamento seria feito, ou seja, uma regra de negócio seria aplicada. Então, um cálculo para o índice de desistência seria realizado, e dentro desse método, ele, além de calcular o índice de desistência, ele exibe. Ele tem uma exibição em console aqui, mas não deixa de ser uma apresentação de dados. Ele não só calculou, como ele apresentou. Essa responsabilidade que eu já mostrei para vocês é uma responsabilidade de regra de negócio. É um método que dentro dele ele está calculando alguma coisa, materializando algum requisito funcional, provavelmente. Já esse cara aqui, ele está tendo a responsabilidade de apresentar. Esse é um claro contra-exemplo de aplicação do princípio de responsabilidade única. Um método que, por si só, ele faz cálculos e ele apresenta. Seria muito melhor se dentro desse método, ao invés dele chamar esse println, ele chamasse um método que recebesse como parâmetro um valor e apresentasse o mesmo. Porque aí você está separando essas duas coisas em situações diferentes. Se você quiser simplesmente modificar a maneira como você vai apresentar,
essa informação depois, você só precisaria de mexer no método que tem essa responsabilidade, mas não no cara que junta as duas. Claro que num exemplo pequeno, pode parecer bobeira. Falar, pô, professor, mas aí eu tenho 2 linhas de código, será que teria essa necessidade de deixar meu código mais verbose? Bom, talvez num exemplo tão simples como esse, não, mas isso aqui é uma forma de ilustrar. Quem nunca fez um método gigantesco que dentro dele, ele faz tudo? Como é que você reusa aquilo depois? Como é que você separa papéis numa equipe? Vamos supor que você está numa equipe de desenvolvimento onde a interface vai ser feita por um designer. Como é que você vai colocar o papel do designer dentro do seu código? Como é que vocês vão trabalhar juntos? Vocês estão em lugares diferentes. O designer é irlandês, você é brasileiro, e aí? Responsabilidade única atrapalha em vários aspectos. Se a gente pegar aquele código e aplicar a separação de responsabilidades, ele poderia ficar dessa maneira aqui, como eu falei, ó. Claro que é um exemplo simples, mas que vai ilustrar o que eu estou querendo dizer. Ao invés de eu ter dentro da classe disciplina um método que faz tudo, agora aqui dentro de disciplina eu tenho apenas um método que faz o cálculo da desistência e retorna a ele. Como que eu vou mostrar isso? Pô, posso ter N formas de mostrar isso daqui, porque eu posso ter N interfaces distintas para apresentar uma mesma informação. Essa aqui é uma delas, que é uma classe console, que tem um método que se chama imprime índice de desistência, ele recebe um objeto disciplina como parâmetro, e por meio desse objeto disciplina, ele chama o método calcula índice de desistência, que é esse método aqui. Esse método vai retornar um valor, eu pego esse valor e apresento. Agora, concorda comigo que da mesma forma que eu tenho a classe console, eu posso ter uma classe GUI, que tem um método imprime índice de desistência, recebe um objeto, extrai dele o valor e mostra na interface gráfica. Pode ter uma interface TTS, por exemplo, que é o Text to Speech, que é uma interface acessível, que pegaria, né, uma informação string e ao invés de apresentar na tela, ela falaria para um usuário que é deficiente visual. Enfim, se eu separo a regra de negócio das N formas de apresentação, eu estou dando responsabilidades únicas para essas classes. Eu acredito que tenha ficado claro para vocês como isso aqui traz vantagem do ponto de vista de reuso. A mesma regra de negócio pode ser reusada em várias interfaces diferentes, que podem evoluir de forma separada, sem ter que alterar a regra de negócio. Você tira uma estrutura monolítica e quebra ela em algo mais flexível. Nesse caso, console tem a única responsabilidade de interface com o usuário e disciplina tem a única responsabilidade de lógica ou regra de negócio. Vantagens. Algumas eu já devo ter até me adiantado aí, falado para vocês. Vantagem de uso desse princípio. Toda classe com apenas uma responsabilidade, ela vai ser coesa. Se ela vai ser coesa, todas as vantagens que a gente já viu lá da propriedade de coesão serão usufruídas aqui. Além disso, a classe de negócio que aqui no exemplo foi ilustrada pela classe disciplina, ela pode ser usada por mais de uma classe de interface. A vantagem do reuso que eu falei. Aqui eu tinha mostrado só o console, mas você pode ter um web app que usa aquela mesma informação, você pode ter um aplicativo mobile. Dentro de uma mesma plataforma, você pode ter múltiplas interfaces diferentes para atender a tipos de usuários diferentes. Como eu já falei, uma interface que só faria conversão de string em voz, TTS, lá para um deficiente visual. Enfim, e você tem vantagem até na gestão de pessoas, na divisão de trabalho. Quando você separa, por exemplo, essas responsabilidades, você passa a ter classes responsáveis pela apresentação apenas, que podem ser mapeadas em um designer ou um desenvolvedor exclusivamente front-end, que é um cara que às vezes entende muito lá de JavaScript, entende de HTML5, entende de CSS, mas entende pouco de Python, de PHP, de Ruby ou outra coisa que seria usada no back-end. Mas não tem problema. Você atribui um papel para ele dentro do conhecimento técnico dele, ele vai atuar sem grande problema. Já a classe de negócio, que vai ter só a regra, a lógica do sistema, você atribui para um cara que é um desenvolvedor back-end. O desenvolvedor back-end é aquele cara que às vezes não sabe nada das tecnologias de interface. Às vezes ele conhece pouco do JavaScript, pouco lá do CSS, do HTML5, pouco do XML, se ele for um programador de back-end para mobile. Mas ele é um cara que sabe tudo de Java, sabe tudo de Kotlin, sabe tudo de Python, sabe tudo de alguma tecnologia de back-end. Não tem problema. Essa separação da responsabilidade única, ela facilita até mesmo essa divisão de trabalho.
Lógico, existem os desenvolvedores full stack, que é o cara que conhece de todas as pontas do desenvolvimento, o cara que lida desde o front até o back-end, mas não são todos. E a gente sabe que esse cara normalmente é um profissional mais valorizado, né, mais difícil de você encontrar, com uma certa experiência. Então, para facilitar a divisão de trabalhos dentro de uma equipe, essa responsabilidade única, esse princípio, ele é muito interessante. Então, para pensar, pessoal, às vezes, determinado princípio, quando você está projetando um sistema, não necessariamente vai ter um impacto apenas na qualidade do código, que aqui também tem impacto na qualidade, né? Como eu tinha falado da coesão, mas tem impacto até na gestão de pessoas de uma equipe. Então, isso não é feito de uma maneira aleatória. Tem um porquê dentro de um processo de desenvolvimento. Muito bem. Vamos para o nosso próximo princípio aqui, que é o princípio de segregação de interfaces. Esse também é um princípio que visa atender à propriedade de coesão. Assim como as responsabilidades únicas, né, visa atender à propriedade de coesão, segregação de interface também tem a mesma finalidade. Só que busca isso de uma forma um pouquinho diferente. É uma outra perspectiva a respeito da coesão. Então, vejam só. Fazendo uma contextualização aqui com vocês, eu estou dizendo que as interfaces, normalmente, elas devem ser pequenas, coesas e específicas para cada tipo de cliente. Então, observem que aqui agora, eu não estou falando de interface com o mesmo significado que eu falei no princípio anterior, não. No princípio anterior, eu estava falando de interface mais com aquela pegada de interface gráfica, interface de uso. Aqui, interface é interface de código. Então, é o conjunto de métodos públicos de uma classe, igual eu tinha falado para vocês na aula passada. É nesse contexto que eu estou dizendo para não ficar ambíguo. Então, aqui, quando eu estou dizendo que as interfaces elas devem ser pequenas, coisas e principalmente específicas para cada cliente, eu estou dizendo que quando a gente está criando uma classe e está definindo qual método dela que vai ser público, qual método que vai ser privado, qual método que vai ser protegido, a gente também não pode fazer isso de forma aleatória. Essa decisão ela tem um porquê. A gente tem que evitar ao máximo que as interfaces possuam alguns métodos que não são usados para alguns clientes. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina que você está montando uma classe de back-end, uma classe de regra de negócio. E aquela classe ela vai ser reusada por múltiplos front-ends. Vai ter o front-end web, vai ter o front-end mobile, vai ter o front-end acessível, etc. O back-end é um só, os front-ends são vários. Perfeito? Se você tiver esse cenário, provavelmente a sua interface de código, ou seja, o seu conjunto de métodos públicos, ele não vai ser legal. Não vai ser legal porque ali vai ter um método público que faz sentido para o mobile, mas não faz sentido para o web. Vai ter um que faz sentido para o web, mas não faz sentido para a interface acessível. E por aí vai. Então, considerando que esse não é um cenário interessante, porque você acaba criando uma interface de código complexa do back-end, onde para praticamente qualquer cliente vai ter um monte de método que não faz sentido, é muito melhor, ao invés de você ter uma única interface de código, você ter várias interfaces específicas para clientes específicos. Você vai aumentar a qualidade da sua interface. Vou tentar ilustrar isso para vocês entenderem aqui por meio de exemplos de código. Novamente, são exemplos simples, mas que vocês podem abstrair e aplicarem isso para um cenário um pouco mais complexo. Vejam só, aqui a gente tem uma interface de Java. Então, para quem não se lembra, a gente já viu um pouco sobre esse conceito aí em outras partes da disciplina, mas uma interface em Java é como se fosse uma classe abstrata. Lembrando que classe abstrata é aquela classe com a qual a gente não pode instanciar objetos, mas a gente consegue especializar aquilo dali, herdar aquilo dali e, enfim, materializá-lo de forma indireta. Uma interface em Java é basicamente algo parecido. Você não consegue criar um objeto da interface funcionário, mas você pode criar uma classe, sei lá, funcionário público que implementa a interface funcionário, logo ela teria esse conjunto de métodos. Nessa interface funcionário,
A gente tem um método getSalário, a gente tem um método getFGTS e a gente tem um método getSIAP. Poderíamos ter vários outros métodos aqui, mas vamos focar nesses três. Concorda comigo que todo funcionário, bom, a não ser que seja trabalho escravo, mas aí não é funcionário, né, gente? Todo funcionário tem salário. Então, esse é um método que faz sentido para qualquer cliente dessa interface, o método getSalário. Para qualquer cliente dessa interface, esse método vai fazer sentido. Esses dois aqui, ó, não necessariamente. O que acontece? Quando a gente fala de FGTS, FGTS é o fundo de garantia. FGTS é uma característica da carreira de funcionários que são contratados em regime de CLT. Eu, por exemplo, como funcionário público federal, eu não tenho FGTS. Em contrapartida, SIAP é um identificador único para funcionários públicos. Isso é como se fosse a matrícula do funcionário público. Logo, quem é funcionário público tem um código SIAP referente à sua atuação profissional. Mas quem é funcionário de uma empresa privada, não é contratado em regime CLT, não tem SIAP. Às vezes não sabe nem o que significa SIAP. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Essa interface funcionário, ela não está atendendo, então, a segregação de interface. Porque não é todo o método público dela aqui que faz sentido para todos os seus clientes. Tem método que faz sentido para um, tem método que faz sentido para outro, tem método que às vezes não vai fazer sentido para nenhum. Então, nesse cenário, como ela é uma interface genérica, se por um acaso um objeto de uma classe que implementa essa interface, mas é um objeto de um funcionário CLT, chamar o método getSIAP, a gente vai ter um problema, porque isso não faz sentido para aquela instância. Em contrapartida, se uma instância de uma classe que implementa essa interface aqui, chamar o método getFGTS, e essa instância estiver representando funcionários públicos, também não vai fazer sentido. Então seria muito melhor para a gente atender esse princípio, ao invés de ter uma interface apenas, a gente ter várias. Mas dentro dela, o seu conjunto de métodos públicos só teria itens que fazem sentido para quem estiver usando aquela interface. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma versão usando segregação de interface, em relação ao exemplo que eu tinha mostrado anteriormente. Então, olha só, agora a gente tem uma interface funcionário. Essa interface funcionário, ela só vai ter os métodos que são genéricos, ou seja, os métodos que qualquer funcionário, independentemente do seu regime de contratação, vão possuir de forma a fazer sentido ao usar aquela interface. Eu não tinha falado que todo funcionário tem salário? Beleza, eu mantive nessa interface funcionário apenas o método getSalário, que independentemente de ser um funcionário público, de ser um funcionário CLT, todo mundo tem salário. Só que eu vou ter interfaces específicas. Olha só, agora foi criada uma interface funcionário CLT que ela herda da interface funcionário. Ou seja, aqui dentro eu tenho tudo que tem aqui e mais um pouco. Só que o que tem dentro dela além da parte genérica? A parte específica. Estou fazendo uma especialização de interfaces aqui. Então, funcionário CLT tem FGTS, mas não tem SIAP. Em contrapartida, funcionário público, que é uma terceira interface aqui, ó, ela herda de funcionário, ou seja, tem salário, mas, como não tem FGTS, só tem SIAP, tem o método getSIAP aqui, especializou. Logo, o que vai acontecer? A gente não tem interfaces de métodos públicos dentro dessas interfaces que eu mostrei que possuam métodos que não vai fazer sentido para quem está usando. Objetos de uma classe que foca em funcionário CLT só vai chamar os métodos dessa interface aqui. Todos fazem sentido para ele. Quando eu estiver lidando numa parte do sistema que gerencia funcionários públicos, eu só vou chamar métodos dessa interface. Todos os métodos aqui dentro fazem sentido para ele. Logo, vamos nos imaginar no papel de desenvolvedor. Você é um desenvolvedor numa empresa, você está trabalhando no desenvolvimento de um ERP, e você só tem conhecimento da legislação de CLT. E você, para desenvolver, você precisava de saber um pouco sobre aquilo para poder programar.
certo? Se você, como desenvolvedor, estiver interagindo só com essa interface, não vai gerar dúvida para você, porque tudo que tem aqui dentro você conhece, porque ali é a sua especialização. Em contrapartida, vai ter um outro desenvolvedor que conhece tudo sobre a regra trabalhista aí do serviço público. E aí ele vai estar lidando, desenvolvendo um módulo do software que vai interagir com essa interface, com esse conjunto de métodos. Não vai ter um método aqui dentro que ele não saiba para que serve. Que ele vai ficar em dúvida, pô, será que eu tenho que usar isso daqui? Eu não me lembro de ter isso nesse regime de trabalho. Então isso facilita também nesse aspecto. Você passa a ter interfaces, ou seja, conjuntos de métodos públicos que são mais fáceis de entender, mais fáceis de evoluir, mais fáceis de dar manutenção. É muito melhor do que você tentar criar um bolão que tenha tudo ali dentro e fica confuso para todo mundo que está usando. Esses dois princípios, eles são princípios mais fáceis mesmo, são princípios mais simples. Alguns outros que a gente vai ver na aula de hoje, eles não são tão triviais assim, não são tão imediatos de se entender. Mas ainda assim, eu imagino que tenha ficado claro para vocês a importância dos dois anteriores e o impacto que isso vai ter dentro de um código que a gente está produzindo. Agora a gente vai falar do princípio de inversão de dependências. Esse é um princípio que visa atender à propriedade de acoplamento. Ele é um princípio que busca, então, ter códigos que tenham apenas acoplamentos bons e não tenham acoplamentos ruins ou não aceitáveis, como usando variáveis globais ou não acessando métodos públicos com interfaces e comportamentos estáveis, como eu falei na aula passada. Mas como que funciona esse cara? Na literatura, esse princípio de inversão de dependência, ele também é conhecido como o princípio de prefira interfaces a classes. Se vocês encontrarem aí em livros distintos, enfim, inversão de dependência ou prefira interfaces à classe, são exatamente o mesmo princípio, só que, enfim, com nomenclaturas um pouquinho diferentes. Segundo a literatura que a gente está usando, proposta aí pelo professor Marco Túlio Valente, o livro de Engenharia de Software Moderna, ele até prefere a nomenclatura prefira interfaces à classe, porque ele acha que transmite melhor a ideia do princípio. Eu compartilho dessa ideia dele. Porque na prática, o que está sendo dito aqui é que se você estiver programando numa linguagem tipo Java, que possui classe e interface como coisas separadas, e aqui interface eu estou falando desse tipo de interface mesmo, sempre que possível, prefira usar interface no lugar de classe, ou seja, prefira a abstração do que o uso concreto. E a vantagem disso, vocês vão ver a seguir. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem um exemplo de código genérico, que tem lá uma interface I. E a gente tem múltiplas classes que implementam essa interface. Ou seja, que dão as versões dos métodos que já estavam definidos aqui. Né? Dentro de uma interface, você tem só a assinatura dos métodos. Dentro de uma classe que implementa, você tem que falar o miolo daquele método, né? O que ele faz de fato quando ele é chamado. Muito bem. Então a gente tem aqui a classe C1, que implementa a interface I. Você tem a classe C2, que implementa a mesma interface I. Você poderia ter a C3, você poderia ter a C4, e por aí vai. Você pode ter várias implementações para uma mesma interface. Essas interfaces ou abstrações, elas tendem a serem mais estáveis do que as suas implementações concretas ou classes. Ou seja, elas mudam com menos frequência. Até porque, como você tem N classes que implementam uma mesma interface, se você mudar uma interface, você vai ter breaking change para mais de metro dentro de um sistema. Você vai quebrar muitas partes de um sistema. Então, normalmente, uma interface, ela muda pouco ao longo da vida de um software. E é em cima dessa estabilidade de uma interface que esse princípio é embasado e a gente vai discutir a respeito disso. Como eu falei, pode facilmente surgir aí novas classes além dessas que a gente nem sabe. Eu implementei um sistema hoje. Ao longo dos vários anos que aquele sistema vai existir, podem surgir novas classes que vão implementar aquela interface e isso, num primeiro momento, pode ser imprevisível. Então, eu estou chamando essas classes aqui de C3, C4, C5, mas a interface I provavelmente não vai mudar. Então, essa interface ela não vai mudar, porque, como eu já falei aqui, ela traria um impacto grande para todo o sistema. Então, ela tende a ser mais estável, para evitar os breaking chains. Em cima disso, vamos analisar um outro cenário aqui. Aqui eu estou dentro de uma classe
que ela é cliente daquela parte do back-end que eu acabei de implementar lá do meu sistema. Ela é cliente das interfaces, ou seja, ela usa as interfaces, ela chama os métodos das interfaces. Concorda comigo que se ao invés de eu passar as instâncias concretas de classes, se eu passar as interfaces, que esse sistema ele vai estar mais flexível devido ao polimorfismo? Eu não sei se isso fica claro para todo mundo, mas veja só, se eu tenho nesse método aqui cliente como parâmetro um objeto do tipo i, concorda comigo que se eu passar um objeto C1, ou se eu passar um C2, ou se eu passar um C3, um C4, um C5, se eu passar qualquer classe que implemente essa interface i aqui, ó, a chamada desse método aqui, ó, ela vai funcionar sem grandes problemas? Qualquer classe que implementa uma interface pode ser passada aqui como parâmetro, porque devido ao polimorfismo, o Java, enfim, a linguagem de programação que a gente estiver usando, vai entender que aquele objeto é uma implementação daquela interface. Aqui, a mesma coisa. O que acontece? Se a gente usar, então, sempre as interfaces nos locais onde vai ocorrer acoplamento, lembra que eu tinha falado que esse é um princípio que tenta atender a propriedade de acoplamento? É por conta disso. Se você usa interfaces para acoplar partes do sistema, esse acoplamento ele tende a ser mais flexível. Aquelas partes, aqueles acoplamentos, eles tendem a serem mais estáveis também. Como a interface provavelmente não vai mudar, você está preparando o sistema para agora e para depois. Ele serve tanto para receber objetos de classes que já implementam essa interface agora, como objetos que futuramente vão implementar ela. Então, a classe cliente, nesse caso aqui, ela é a classe origem do acoplamento. E a cliente ela vai chamar métodos públicos da interface, que vão fazer o papel da classe destino aqui para a gente. Ainda para responder dúvidas que podem estar surgindo aí na cabeça de vocês. A classe cliente, que eu mostrei no exemplo anterior, ela vai funcionar com qualquer classe que implementa a interface i. Muito bem. Isso é objeto C1, C2, por aí vai. E as novas classes, C3. Isso já é uma vantagem. Ao longo da vida do cliente, ele vai continuar podendo funcionar sem sofrer alterações, mesmo que o back-end mude. O mesmo cliente ele vai poder se adequar ao longo do tempo com alterações que ocorrem abaixo dele sem ele precisar ser modificado. Isso já não deixa de ser uma grande vantagem. Quando o cliente se acopla a uma interface, ele vai ficar imune à implementação dessa interface. E o acoplamento vai ficar flexível. Enfim, é o motivo para a vantagem que eu acabei de explicar. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Ou não? Se não ficou claro, vamos ver esse exemplo aqui para tentar deixar mais claro. Vejam só. Eu tenho lá uma parte do meu sistema que é o main, ou seja, se eu rodar esse programa simples em Java, a gente vai começar a execução por aqui. Aqui dentro, eu criei dois objetos da classe cliente, ou seja, dessa classe aqui. O primeiro deles, antes de eu criar o objeto cliente, eu criei um objeto tipo C1. C1 é uma classe que implementa a interface i. Perfeito? C2, que eu vou falar daqui a pouquinho, também implementa a interface i. Ou seja, o mesmo cliente, não o mesmo objeto, mas enfim, a mesma classe cliente em objetos distintos, ela se adequa, sem eu ter que mudar a estrutura interna dela, a implementações distintas de uma mesma interface. Se mais para frente surgir a implementação C3, C4, C5, o cliente continua funcionando com qualquer uma dessas implementações. Se internamente, ao invés de i, eu tivesse C1, C2, C3, está completamente engessado. Para esse cliente continuar sendo útil, mesmo com as modificações de back-end, ele também precisaria de ser alterado. Então, você estaria aumentando o número de partes necessárias de se modificar no sistema para ele continuar funcionando sem quebrar. Então, enfim, como quase tudo fica acoplado num sistema orientado a objeto, porque se as classes precisam ser coesas, essas classes elas vão ter finalidades únicas. Logo,
para tudo funcionar junto e com sinergia, as classes vão ter que interagir entre si, por meio de acoplamento, a uma complementar a outra. Se a gente, quando pode, acopla numa interface e não numa implementação concreta da mesma, aquele acoplamento ele tem essa série de vantagens que eu estou apresentando para vocês. Muito bem. Um exemplo 2 aqui, ó, para tentar deixar isso ainda mais contextualizado. Vamos supor que um pacote de estrutura de dados qualquer, ele oferece uma interface list, por exemplo, e algumas implementações concretas dessa interface. Em Java isso é verdade, tipo ArrayList, tipo linked list, tipo vector. Se vocês forem olhar dentro da documentação de Java, a classe ArrayList implementa a interface list. A classe linked list implementa a interface list. A classe vector também. Se sempre que possível um código cliente ele for declarar variáveis, parâmetros, atributos, usando o tipo list ao invés da implementação concreta, essa parte do seu código ela vai estar flexível o suficiente para funcionar sem quebrar com várias formas distintas da mesma interface. Então, é uma estrutura mais flexível porque ela se acopla com mais facilidade a múltiplas variações. Ok? Inclusive variações que, de repente, hoje nem existem. Pode ser que futuramente surja aí no Java uma nova implementação de list. E aquele código do seu cliente já vai estar apto para funcionar com ela. Mesmo que quando, no momento que você desenvolveu aquele código, você nem sabia que aquilo poderia ocorrer no futuro. Isso é gerência de risco. O princípio de prefira composição à herança, ele também é um princípio que busca atender a propriedade de acoplamento, que é uma das que a gente acabou de ver. Só que por uma vertente um pouquinho diferente também. Vamos contextualizar isso daqui só para vocês entenderem. Quando orientação a objeto virou algo mais popular dentro do desenvolvimento profissional de software, isso foi lá em meados da década de 80, né, e principalmente na década de 90, muita gente abusava do uso de herança. Usava herança para tudo, achava que herança era uma bala de prata. Professor, como assim bala de prata? Bala de prata, para quem não leu aí o capítulo 1 do livro de Engenharia de Software Moderna, e eu talvez não tenha comentado isso dentro de sala de aula com vocês ainda, isso daí é um termo comum de ser usado dentro da engenharia de software para situações onde as pessoas acham que aquilo representa soluções que são receita de bolo, que é só você aplicar e vai dar certo sempre. Lá na fábula do lobisomem, falava que para você matar um lobisomem, se você desse um tiro nele com uma bala de prata, ele morria. Era a forma de você matar o lobisomem. Então, existem aí algumas brincadeiras, alguns artigos que brincam com esse termo para pessoas que buscam balas de prata na engenharia de software, que é aquela solução que é só você usar e pronto, seus problemas acabaram. Herança, tinha gente que achava que isso era bala de prata em engenharia de software. Herança você podia usar para tudo, aumentava o reuso, aumentava a manutenibilidade, enfim, tinha diversas vantagens. Então, usava-se e abusava-se de herança. Só que com o tempo, com a evolução dos estudos em engenharia de software, começou a se perceber que herança, por mais que ela tenha, sim, muitas vantagens, do ponto de vista estrutural e comportamental, ela traz alguns problemas para a evolução das classes. E o principal deles é que quando a gente usa herança, o acoplamento existente entre as classes é muito forte. É algo assim difícil de ser alterado, de ser quebrado ao longo do tempo. Porque qualquer mudança que você faz numa superclasse ou classe pai, ela se propaga para uma classe filha. E isso pode trazer um efeito dominó aí no sistema, dependendo da maneira como ele está estruturado, dependendo da maneira como ele está projetado. Então, o contexto histórico desse princípio de prefira a composição à herança, ele vem por aí. A ideia é o seguinte: sempre que você pensar em usar herança no projeto de um sistema, não é que você não pode usar. Pode usar herança. Mas antes, se questione: não daria para eu fazer isso daqui usando composição? Se a resposta for sim, se for possível substituir a sua ideia de estrutura com herança por uma estrutura com composição, provavelmente
a estrutura com composição ela vai ser melhor do que a estrutura com herança. E os motivos, a gente vai continuar vendo por aqui. Como eu tinha falado, o acoplamento, quando se usa herança, ele é muito forte e logo inflexível. Difícil de se manter ao longo dos anos, pensando em sistemas que vão mudar. Lembra que eu tinha falado no início da aula que um sistema, ele naturalmente, ele vai se degradando ao longo dos anos? E a ideia é que quando ele vai mudar e você vai ter que criar uma solução para ele atender a esses novos requisitos, a correção dos bugs, a ideia é que ele não perca qualidade. Se você tem um acoplamento forte, provavelmente para você solucionar aquilo sem quebrar outras partes do sistema, você teria que recorrer à boa e velha gambiarra. Para evitar que isso seja necessário, a gente já vai se preocupar com isso desde o início. Muito bem. Esse aqui é um exemplo de herança. Imagina que você tem uma classe motor a gasolina que herda da classe motor. Logo, motor a gasolina é um motor. Se eu mudar alguma coisa na classe motor, vamos supor, eu acrescentei um método, eu excluí um método, eu mudei a assinatura de um método, eu estou mudando a classe motor gasolina também. Isso é inevitável, porque motor gasolina é um motor. Se você mexer na classe pai, essa mudança inevitavelmente vai se propagar para a classe filha. E essa classe filha, outras partes do sistema podem depender dela. E isso pode gerar uma quebra, um breaking change. Então a gente está tentando evitar isso. Quando a gente tem uma composição, a gente não tem uma relação do tipo é um. A gente tem uma relação do tipo possui, do tipo é parte. A gente já viu composição na disciplina também. Esse poderia ser um exemplo de composição. Olha só, imaginando nessa analogia de componentes de um carro, né? E de partes que compõem os componentes de um carro. Um dos componentes de um carro pode ser um painel. E dentro de um painel de um carro, a gente tem velocímetro, conta-giro, termômetro, relógio, um monte de coisas. Então, concorda comigo que um painel ele pode ser composto por várias outras coisas? Nesse caso aqui, a gente está falando que ele é composto por contagiros. Eu não estou falando, então, que um painel é um contagiro, ou que um contagiro é um painel. Eu estou falando que faz parte de um painel um contagiro. É uma relação do tipo composição, que a gente vê aqui na prática por meio de objetos de uma classe sendo utilizados como atributos de outras classes. Se você coloca um objeto dentro de outro, você está fazendo o quê? Composição de objeto. Perfeito? Muito bem. Quando a gente fala, então, do princípio prefira a composição à herança, a gente não está falando que é proibido usar a herança. A ideia aqui é o seguinte, não force o uso da herança. Não tente usar a herança em um momento em que aquilo não faz sentido. Por mais que você possa programar daquela forma, estruturalmente poderia não ter significado. Herança normalmente deve significar uma separação estrutural definitiva. Isso eu já falei para vocês antes. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui a classe animal, a classe gato e a classe cachorro. Se você for modelar isso usando herança, se você for projetar isso usando herança, tende a não ter grandes problemas. Porque, veja só, um gato nunca vai virar um cachorro. Um cachorro nunca vai virar um gato. Da mesma forma que um coelho nunca vai virar uma girafa. Concorda comigo que isso são separações estruturais definitivas? As subclasses, elas representam questões que não vão mudar nunca. Agora, tem outras situações que não são separações estruturais definitivas. Por exemplo, você tem lá a classe pessoa em um sistema. E aí herda de pessoa, professor e aluno. Poxa, hoje vocês são alunos da UFV, mas daqui a pouco vocês vão se formar, podem fazer uma pós-graduação e podem virar professores aqui da instituição. Você não deixou de ser a mesma pessoa. Concorda comigo? Que isso, então, não seria uma separação estrutural definitiva? Se você tentar projetar isso usando uma herança, você estaria forçando a barra. Então, você poderia compensar isso modelando essa parte com composição. Ao invés de usar herança, você modelaria com composição. E, claramente, a modelagem com composição ela é melhor. É aquilo que eu tinha falado.
Se houverem as duas possibilidades de modelagem, normalmente com composição é melhor. Então não é proibitivo, não é isso que o professor falou lá na aula de hoje, que eu não devo usar herança programando orientado a objeto nunca mais. Pô, não estou falando isso. A ideia não é essa. Quando você está modelando um sistema, pensa se você não está forçando a barra. Vamos lá. Ó. Nesse caso aqui, a gente está forçando a barra. E eu vou mostrar as desvantagens que isso traz para um sistema, e aí provavelmente vai ficar mais claro o motivo para se usar esse princípio. O que eu tenho aqui? Lembra que eu tinha a interface list? E uma das implementações daquela classe era a implementação ArrayList dentro de Java. Então, a ArrayList é uma classe concreta. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou criando uma classe pilha, stack em inglês, e eu estou falando que pilha herda de ArrayList. Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da linguagem de programação Java, nada me impede de fazer isso. Do ponto de vista de programação, não tem erro de compilação, não tem erro de sintaxe, nada. Eu posso fazer isso. Só que do ponto de vista de engenharia de software, do ponto de vista de projeto, isso me traz alguns problemas. Concorda comigo que a estrutura de dado pilha, ela tem características comportamentais específicas? Numa pilha, você tem que garantir que tudo que entra numa pilha está no topo, e quando você for desempilhar, sempre o último que entrou vai ser o primeiro a sair? Não é isso que acontece numa pilha? Além disso, quando você vai empilhar, você não sempre tem que garantir que o que está sendo empilhado está entrando na última posição daquela estrutura de dados. Você não pode empilhar algo na base da pilha. Não faz sentido. Da mesma forma que quando você vai desempilhar, você tem que garantir que o que está saindo é o que estava na última posição também. Perfeito? Bom, todo mundo fez estrutura de dados, eu tenho certeza que isso daí já está claro na cabeça de todo mundo. Mas qual que é o problema desse exemplo que eu mostrei aqui? Se a classe stack está herdando de ArrayList, ela está herdando métodos como, por exemplo, a DD. Ela está herdando métodos como, por exemplo, o remove, que são métodos da classe ArrayList. Então, eu estou falando o seguinte, essa pilha aqui, ela tem método que me permite retirar coisas de qualquer posição que eu quiser. Eu posso tirar alguma coisa do meio da pilha. Eu posso tirar alguma coisa da base da pilha. E a gente sabe que isso não faz sentido. O método ADD, que é um método da classe ArrayList, é um método que te permite, por exemplo, inserir valores dentro dessa estrutura de dados na posição que você quiser. Na primeira, na segunda, na última. Mas a pilha não deveria permitir isso. Por que isso aconteceu? Porque você forçou a barra no uso da herança. Como que seria melhor isso daqui? Não teria problema da estrutura de dados que armazena os valores de uma pilha ser um ArrayList. Isso não tem problema. Eu poderia usar a composição de dados aqui. Dentro de uma pilha, eu poderia ter um atributo ArrayList. Aí, nesse atributo ArrayList, os métodos pop e push, que eu vou implementar nessa classe stack, me garantiriam que naquela ArrayList privada interna, eu só acrescentaria coisa na última posição, só retiraria coisa da última posição. Ficou claro para vocês isso daí? Que é basicamente essa solução aqui, ó, usando a composição. Ficaria muito melhor. Ao invés de eu falar que a classe stack que eu estou criando, ela herda de ArrayList e cria alguns comportamentos anômalos dentro dessa brincadeira, eu posso usar uma composição. Dentro da pilha, eu tenho um ArrayList privado. Aí os métodos pop e push, naturalmente, vão garantir que eu só consigo acrescentar e retirar elementos de dentro dessa estrutura de dados, seguindo a regra de negócio que uma pilha tem que atender. Então, a solução com composição foi melhor do que a solução com herança. Por quê? Eu tinha as duas opções. Normalmente, quando você tem as duas opções, com composição é melhor. Essa é a ideia. A partir desse momento, sempre que vocês estiverem projetando um sistema, para pensar nesse momento. Vem a ideia da herança na cabeça, não estou dizendo que não pode, mas pensa, como é que seria com composição? Ah, tá, seria da maneira tal. Quais são os prós e contras das duas? Provavelmente, na balança, você vai perceber que a solução com composição é melhor.
É isso que esse princípio prevê, e eu espero que tenha ficado claro para vocês esse exemplo que eu mostrei. Se a gente quiser combinar esses princípios aí, o que a gente ainda poderia fazer para melhorar ainda mais essa solução aqui com composição? Se eu não usasse aqui a implementação concreta de ArrayList, eu aplicasse o princípio de inversão de dependências, ou o prefira interfaces a classes, eu teria aqui, ao invés de um objeto ArrayList, um objeto list, que é a interface. Aí concorda comigo que eu poderia ter pilhas que gerenciariam os seus elementos com ArrayLists, vectors, dicionários, enfim, linked lists, e com vários tipos possíveis de estruturas de dados? Então, eu teria um código que estaria atendendo simultaneamente a dois princípios que eu já mostrei na aula de hoje, que seria inversão de dependência e prefira composição à herança. Então, a gente pode combinar esses caras, embora no exemplo aqui tenha ficado a versão concreta da classe. Muito bem. E o princípio de Demeter? O que seria esse cara? Ele atende aí ao ocultamento de informações. E vamos entender para que ele se aplica. Vocês já devem ter visto código como esses por aí, programando orientado a objeto, não viram? Você tem lá um código que você tem um objeto de uma classe, e aí você chama um método get, esse método get retorna um objeto, por meio desse objeto retornado, você já chama um método dele, que ele te retorna um outro objeto, aí por meio desse objeto retornado, você chama um método dele, que te retorna um outro objeto, e aí por meio desse objeto você chama um outro. No final das contas, o que você queria fazer era só isso daqui. Mas para poder fazer isso, você passou por diversos objetos de passagem. Vocês já viram um código assim? O que acontece? Novamente, tudo que eu estou mostrando aqui como princípio, como propriedade, não é bala de prata. Eu não estou dizendo que assim, ó, para de usar isso, não usa nunca mais, porque isso é péssimo. Não, não é isso. Tem situações que realmente a gente pode usar e são vantajosas. Mas a gente tem que tomar cuidado com o motivo pelo qual a gente está fazendo esse encadeamento de chamadas de métodos, porque isso é perigoso. Imagina como se fosse uma corrente. Concorda comigo que se numa corrente você quebrar um elo dela, ela toda se separa e ela vai parar de funcionar para o propósito dela? Então, se no meio disso daqui, imagina que quem mantém a classe que detém este método aqui, seja o desenvolvedor A, quem mantém a classe que detém esse método aqui, seja o desenvolvedor B, quem mantém esse é um outro cara, quem mantém esse é um outro, são 4 desenvolvedores diferentes. Cada um mantém essa classe aí distinta, que vai possuir aquele método. Não necessariamente um conhece as dependências dos outros. Quando a gente faz esse encadeamento aqui, ó, o que a gente está fazendo é tirar a privacidade de certas classes. A gente está prejudicando o ocultamento de informação, porque esses objetos de passagem, eles criam dependências indiretas entre classes, que às vezes são difíceis de perceber por quem mantém essas classes individualmente. Então, facilmente, o programador que mantém a classe C, que possui esse método, ele poderia alterar ela de forma a quebrar várias partes do sistema que fariam chamadas como essa. Lembra que a gente tinha falado do princípio de acoplamento e que eu tinha falado que normalmente uma classe ela só deve se acoplar por meio de métodos públicos de outras classes, com o qual ela possui atributos, ou o qual ela recebe um objeto daquela classe como parâmetro, mas ela não deve fazer isso de formas indiretas, porque isso gera acoplamentos ruins, acoplamentos perigosos. O princípio de Demeter, ele tenta se preocupar com esse risco, evitar com que mudanças em classes que fazem parte dessas cadeias de chamadas criem break chains em um sistema. Isso às vezes não é muito simples da gente visualizar, mas eu vou tentar demonstrar para vocês por meio de exemplos daqui a pouquinho. De uma maneira geral, só para contextualizar o nome, tá? O nome do princípio, quer dizer, pô, por que Demeter? Não tem nada a ver com a estrutura de dados que a gente vai ver. Realmente não tem. Isso daqui era o nome do grupo de pesquisa de uma universidade que propôs esse princípio. Então isso daqui veio, a nomenclatura veio da origem de quem propôs, não necessariamente de coisas específicas de programação.
O motivo desse princípio ter surgido, eu já me adiantei falando algumas coisas para vocês, é porque essas longas cadeias de chamadas, elas quebram o encapsulamento. Quebram por quê? Um objeto de uma classe A, ele não tem visibilidade para um objeto de uma classe D. Vamos voltar aqui, ó. Esse objeto aqui, ó, esse método getA me retornou um objeto da classe A. Dentro da classe A, não tem um objeto da classe D. Não tem nada que me permita acessar diretamente a classe D. Poxa, mas dentro da classe A, eu tenho um acoplamento com a classe B. Então, dentro da classe A, eu consigo chamar métodos de B. Perfeito? Por isso eu consigo ter visibilidade para esse cara aqui, ó. B não tem visibilidade para D, mas D tem visibilidade para C. Dentro de B eu tenho métodos de C, então eu posso chamar. Aí beleza. C não tem visibilidade para a classe que possui esse método, mas tem visibilidade para essa. Então chama um método, recebeu uma instância. Estão conseguindo ver que eu estou caminhando na cadeia e pegando essas visibilidades indiretas até eu partir daqui, para quem não enxergava, e chegar nesse cara? Isso é o que a gente tem que tentar evitar. Esses acoplamentos indiretos. Porque o que está sendo feito aqui é a quebra de encapsulamento. Poxa, se essa classe aqui, ó, não estava dentro dessa, é porque ela estava escondida, ocultada por algum motivo. Ela estava privada por algum motivo. Vamos lá. Eu não quero ter que passar por todos esses caras até chegar no que de fato eu preciso fazer. Isso é muito frágil, né? Esse tipo de chamada é frágil e complexa. Como eu já falei, se quebrar um elo ali, a gente vai quebrar a cadeia e vai prejudicar várias partes do código. Vou tentar ilustrar para vocês, então, como que o princípio de Demeter, ele tenta evitar que essas cadeias aconteçam. O princípio de Demeter, ele basicamente propõe o quê? Não é simplesmente uma definição genérica de, não use aquelas cadeias de chamada. Não, não use como. Esse princípio, ele define quais são as chamadas de métodos permitidas dentro do corpo de um método. Ou seja, eu estou programando um método. Dentro daquele método que eu estou programando, qual método eu posso chamar? É isso que esse princípio define. Que tipo de método eu posso chamar dentro de um que eu estou criando? E aí, naturalmente, vai dar para vocês ilustrarem como que a gente vai evitar as cadeias. Ó, esse método M1, que eu estou programando aqui, ó, nesse exemplo, esse é um método que segue o princípio de Demeter, porque ele atende aos 4 possíveis casos aceitáveis de chamadas de métodos internos. O princípio de Demeter, ele prevê o seguinte: dentro de um método que você está criando, você pode chamar métodos da mesma classe do método que você está criando. Então, o F1 que vocês estão vendo aqui, ó, é um método da classe princípio Demeter. M1 também é um método dessa mesma classe. Então, não tem problema eu chamar F1 dentro de M1, que F1 é um método da própria classe do método que eu estou criando. Esse é um dos casos aceitáveis, não é o único. Ele também permite que dentro de um método você chame métodos de objetos recebidos como parâmetro. Ou seja, vocês viram que aqui eu estou recebendo como parâmetro um objeto da classe T2? Aí, um dos métodos da classe T2 é o método F2. Eu estou chamando ele por meio do parâmetro que eu recebi. Beleza, não tem problema nenhum. Outra possibilidade, você chamar métodos de objetos que foram criados dentro do método. Então, olha só, dentro do método M1 foi criado um objeto da classe T3. Não tem problema, foi um objeto que foi instanciado ali dentro, você pode chamar um método dele. Além disso, ele prevê que você pode chamar métodos de atributos daquela classe. Ou seja, a classe princípio Demeter, ela tem um atributo lá que é da classe T1.
composição de objeto. Aconteceu uma composição de objeto aqui. Tem um objeto de uma classe dentro de outra classe. Perfeito? Aqui, eu estou chamando o método F4, que é um método desse atributo. Isso é aceitável. Somente esses 4 casos são aceitáveis para não infringir o princípio de Deméter. Dentro de um método que eu estou criando, eu posso chamar métodos da própria classe, eu posso chamar métodos de objetos recebidos como parâmetro, métodos de objetos criados dentro do método e métodos de atributos da classe daquele método. Fora isso, você está infringindo o princípio. Aqui eu tenho uma cadeia de chamadas, como vocês podem ver. E por que ela viola, então, o princípio de Deméter? Pô, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ó? O método M2, ele recebe como parâmetro um objeto da classe T4. Perfeito? Por meio desse objeto da classe T4, que é o P, ele está chamando o método getX. Até aqui, tudo bem, não tem problema. Eu estou chamando um método de um objeto que eu recebi como parâmetro. Dali para frente eu infringi o princípio. Por que eu infringi o princípio? Dentro de M2, eu estou chamando o método getY. Mas, poxa, o método getY, ele é da classe princípio Deméter? Não, não foi definido aqui dentro. O método getY, ele é de um objeto que eu recebi como parâmetro, ou seja, ele é da classe T4? Não, não é. Além disso, o método getY é de um objeto que eu criei dentro de M2? Não. Ele é um método de um objeto que foi retorno de outro método. Por fim, o método getY, ele é de um atributo da classe princípio Deméter? Também não. Então aqui você já criou o encadeamento que você, enfim, tem que tentar evitar. Devido ao risco. Em alguns momentos, pensando do ponto de vista imediatista, é muito prático fazer isso mesmo. Em várias situações, eu também faço isso. Especialmente em projetos que têm um ciclo de vida curto. São projetos que vão durar pouco tempo, que você... Lá no Pokémon GO, provavelmente deve ter algumas situações dessas, de encadeamento. Eu não lembro de cabeça, mas é bem provável que tenha. Porque quando a gente está programando orientado a objeto, é muito tentador a gente fazer isso daí. No entanto, o que eu estou falando para vocês aqui é que a gente tem que tentar evitar, especialmente porque ao longo da vida de um sistema, na sua evolução, quem mantém essas classes distintas podem ser desenvolvedores diferentes e devido à dificuldade de ver essas dependências, você facilmente pode gerar uma mudança ali no elo que vai quebrar o sistema inteiro. Essa é a ideia. Então, é pensando em manutenibilidade. Não é que é porque é feio, bonito, nada disso. É pensando em manutenibilidade. Conseguiram entender a aplicabilidade desse princípio? Esse exemplo aqui eu acho que ele é bem objetivo, acho que ele mostra muito bem as situações. Quando você estiver modelando um método, então, quer seguir esse princípio, se pergunte se está acontecendo isso daqui. Se dentro do método que você está criando, você estiver chamando um método que seja de uma origem diferente dessas 4, tenta reformular aquele projeto. Você vai melhorar a manutenibilidade do sistema que você está criando, diminuir os riscos dele quebrar ao longo dos anos. Vou tentar ilustrar isso aqui com um exemplo lúdico, para vocês verem como que pode soar estranho quando a gente não segue o princípio de Deméter. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe jornaleiro. Dentro dessa classe jornaleiro, eu tenho um método que se chama receber. Esse método recebe como parâmetro um objeto da classe cliente. Dentro desse método, o que acontece? Está estabelecido aqui um valor daquela pseudocompra que um cliente poderia fazer para um jornaleiro. Muito bem. Eu recebi um objeto da classe cliente como parâmetro. Então, concorda comigo que não tem problema nenhum eu fazer essa chamada aqui, ó, cliente.getCarteira? De boa, não é? Eu posso chamar, pelo princípio de Deméter, eu posso chamar um método de um objeto que eu recebi como parâmetro. O problema vem de agora para frente. Embora eu não tenha colocado encadeado, ponto, o que está acontecendo em encadeamento. Porque com o objeto carteira, que foi retornado pelo método do objeto cliente, agora eu estou tentando acessar um valor, um método do objeto carteira. Mas veja só, a carteira, a classe carteira, eu não criei um objeto carteira dentro do método receber.
Você poderia falar, não, criou, professor, aqui, ó, você está criando um objeto. Não, eu não dei new aqui. Eu não estou criando um objeto. Eu estou simplesmente fazendo um apontamento para um objeto que já existia. Então, quando eu estou chamando o método getValorTotal, eu não estou chamando um método de um parâmetro, não estou chamando um método da classe, não estou chamando um método de um atributo da classe, e não estou chamando um método de um objeto criado dentro do método. Então, aqui, eu já estou infringindo o princípio de Demeter. Mas vamos continuar. Vamos supor que aqui o valor total, ou seja, a quantidade de dinheiros que tem lá dentro da carteira do cliente, era maior do que o preço da compra. Ou seja, eu tinha dinheiro para pagar. Aí o que acontece então? O método receber da classe jornaleiro vai lá e debita da carteira, direto da carteira, o valor. Ô bicho, na prática, o que está acontecendo aqui? Você foi lá na banca de jornal comprar uma coisa, uma revista, um jornal, o jornaleiro enfiou a mão dentro do seu bolso, pegou a sua carteira, olhou quanto que tinha de dinheiro ali dentro, viu que tinha o suficiente, tirou a quantidade que precisava, te devolveu a carteira e tá tudo certo. Pô, não é estranho pra caramba? É o que aconteceu aqui. Então é uma forma lúdica de visualizar o princípio de Demeter sendo quebrado. Porque carteira estava encapsulada dentro da classe cliente. Não era para jornaleiro ter acesso à carteira, porque estava encapsulado lá. Só que por meio do encadeamento de chamada, o jornaleiro foi lá e meteu a mão no seu bolso. Então, isso é complicado. Seria muito melhor para atender o princípio, e ainda nessa forma lúdica, fazer essa versão aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? A classe jornaleira ela continua tendo o método receber, e ela continua recebendo um objeto cliente como parâmetro. Tem o valor da compra aqui estabelecido. O que vai acontecer? Aqui dentro, eu vou tentar delegar o pagamento para o cliente. Vou falar para ele, ó, deu R$6. Você pode pagar? É o cliente que está pagando. Porque eu estou chamando aqui um método de um objeto que eu recebi como parâmetro. Não tem problema eu chamar o método pagar aqui. Ó. Aí, naturalmente, dentro do método pagar da classe cliente, ele está modificando a carteira. Ele está fazendo esse tipo de cálculo aqui. Ó. Ver se tem dinheiro para pagar, se tiver, debita. Mas isso está encapsulado lá. Eu não estou quebrando esse encapsulamento. Se por algum motivo não fosse possível o cliente pagar, porque, por exemplo, ele não tem o dinheiro suficiente, dispararia uma exceção, sem problema. Eu capturo essa exceção e trato ela da maneira que for melhor. Mas imagino que tenha ficado claro para vocês que essa versão ela faz muito mais sentido do que essa. Então, sempre que você estiver programando usando lá esses métodos encadeando, lembra do jornaleiro metendo a mão no seu bolso. É isso que você está fazendo aí. E não faz muito sentido, não. A gente pode programar sim, mas é arriscado. E se o jornaleiro pegar mais dinheiro do que precisava? E se por um acaso você, cliente, passar a não usar mais dinheiro físico, você só trabalhar com cartão, pode ser que agora, quando o jornaleiro tentar fazer o pagamento, o elo ali quebrou. Você não vai conseguir pagar porque no meio do caminho mudou alguma coisa. Então, é mais nesse sentido, é arriscado. A manutenibilidade não é tão boa e, enfim. Basicamente é isso aqui que acontece. Ludicamente é isso aqui que está acontecendo. Ó. A classe A, ela só tinha visibilidade para a classe B, mas ela consegue chamar alguma coisa lá da classe C, delegar alguma coisa lá para ela, porque tem um monte de objeto no meio do caminho de passagem que me permitiu chegar até lá. E é exatamente isso que a gente está tentando evitar para ter um acoplamento de melhor qualidade. Então, o princípio de Demeter recomenda, né, que os métodos de uma classe eles devem falar apenas com os seus amigos, e não com os amigos dos seus amigos. Essa é que é a ideia. Imagina lá numa rede social, você me segue e eu sigo um monte de pessoa. Isso não te permite falar com as pessoas que eu sigo. Permite, de repente, você falar comigo. É mais ou menos a mesma premissa. Só que aí, novamente, eu tinha falado isso para princípios anteriores, e eu repito aqui. Qualquer um dos princípios que a gente está estudando não são balas de prata. Não está escrito na pedra, tá? Não está falando assim, ó, não faz isso aí nunca, está proibido. Não. O princípio de Demeter e qualquer outro dos princípios que a gente viu são recomendações. A gente não tem que ser radical a ponto de falar, ó, vai abolir isso daí e não vai usar nunca mais.
Em alguns momentos, as cadeias elas podem ser utilizadas, mas a gente tem que, de fato, pensar se tem uma vantagem de usar aquilo dali que não seja o comodismo, que não seja o imediatismo, porque essa não pode ser a justificativa única para usar. A não ser, vamos pegar um contexto aí. Poxa, eu estou desenvolvendo, eu sempre gosto de usar o exemplo desse tipo de software para quando eu falo de software descartável. Você está desenvolvendo o app da Copa do Mundo, você está desenvolvendo o app das Olimpíadas de Tóquio. Estou usando esse tipo de sistema como exemplo porque são softwares de eventos que vão ocorrer por um intervalo curto de tempo, sei lá, 2 meses no máximo, acabou aquele evento, aquele software não vai ser usado nunca mais. Beleza, você não precisa de, quando está desenvolvendo esse tipo de software descartável, de se preocupar em criar a estrutura mais flexível do mundo, que tenha a melhor manutenibilidade do mundo. Porque quando você está projetando sistemas flexíveis e com mais manutenibilidade, isso gasta mais tempo, é mais difícil de projetar e implementar assim. Se aquilo não for te trazer um retorno a médio e longo prazo, não faz sentido você usar. Então, se você tem um sistema que vai ter uma vida curta, você pode usar cadeia, você pode usar classe no lugar de interface, enfim. As vantagens de manutenibilidade não te atendem, só vão te fazer demorar mais para solucionar o problema. Essa é a questão. Então a gente tem que ter esse senso crítico para a escolha de como projetar. Muito bem. Penúltimo princípio que a gente vai ver aqui é o princípio aberto-fechado. Esse é um princípio que atende à propriedade de extensibilidade ou flexibilidade, enfim, como permitir que um sistema se adeque às mudanças, ganhe recursos ao longo do tempo, sem que ele perca a qualidade interna. Vamos falar o português claro. Como que eu vou permitir estender um sistema sem fazer gambiarra? Pronto, essa é a ideia. Eu quero trazer novidades para um sistema sem prejudicar a qualidade dele. Então, esse princípio de aberto e fechado é uma das formas de se pensar nisso. Ele foi proposto pelo Bertrand Meyer, nesse livro aqui de construção de software orientado a objeto, e a ideia dele é um pouco paradoxal, ela é um pouco meio complexa de entender no início, mas por meio de exemplos eu tenho certeza que vai ficar claro para vocês. A ideia é o seguinte, uma classe ela tem que estar simultaneamente fechada para modificações, mas abertas para extensões. Ah, pô, como assim? Se eu não posso mudar uma classe, como que eu vou estender ela? Não parece algo paradoxal? Vamos entender melhor o que significa aberto e o que significa fechado. Que aí o princípio vai fazer mais sentido para vocês. Suponha que você vai implementar uma classe qualquer aí. Seja lá qual classe for. Essa classe, não é, ela vai possuir usuários, clientes, que são outras classes que vão chamar métodos dela. Isso daí é meio óbvio. Você está criando uma classe, alguém vai chamar método dessa classe. Só que, veja só, nesse cenário aqui, os clientes dessa classe que você está criando, eles não vão querer apenas chamar métodos dela ao longo do tempo, não. Ao longo do tempo, eles vão querer customizar essa sua classe. Parametrizando, configurando, estendendo, colocando novos recursos, modificando comportamentos. Ele não quer só usar, ele quer customizar. Ele quer usar ela sob medida. Você, como projetista dessa classe, que vai precisar ser customizada mais à frente, você tem que se antecipar a essa situação, tornando possível essas customizações ou essas extensões, sem com que os clientes tenham que alterar o código da sua classe. Ou seja, você está criando uma classe lá Pokémon. Lá na frente vai ter uma classe Pokédex que vai chamar métodos da classe Pokémon. Os desenvolvedores dessas classes não são os mesmos. O Rafael desenvolveu a classe Pokémon e a Sara desenvolveu a classe Pokédex. A Sara está querendo colocar novidades lá na classe Pokémon, ela está querendo estender a classe Pokémon. Mas a gente está tentando criar soluções onde que para a Sara conseguir modificar a classe Pokémon, ela não precisa abrir o arquivo da classe Pokémon e programar direto nele. É isso que a gente está tentando evitar. Muito bem. Como tornar uma classe aberta a extensões, mas mantendo seu código fechado a modificações? Essa é a pergunta que a gente vai responder por meio desse princípio. Dá para fazer de várias formas.
Você pode fazer isso por meio de parâmetros, de métodos. Você pode fazer isso por meio de funções de alta ordem, tipo função lambda. Para quem não sabe, função lambda é quando você passa uma função como parâmetro para outra função, ou quando uma função retorna uma função para outra. Dá para fazer esse tipo de coisa. Você pode usar alguns padrões de projeto, que a gente vai aprender, herança, etc. Eu vou tentar ilustrar isso por meio de exemplos, para ficar bem claro uma situação de uma classe que ela está fechada para modificações, mas está aberta para extensões. Vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho uma parte de um sistema onde eu tenho uma lista de strings. Muito bem. A classe collections do Java, ela possui um método de ordenação que se chama sort, que basicamente ele recebe uma lista como parâmetro e retorna aquela lista com seus valores ordenados. Perfeito? Tranquilo, né? Então, o que eu passei aqui para esse método sort foi uma lista já preenchida de strings. Aqui eu tenho João, Maria, Alexandre, Zé e por aí vai. A ideia é chamar o método sort, passar essa lista de strings lá para dentro, e esse método vai me retornar uma lista ordenada em ordem alfabética de strings e eu consigo exibi-las aqui. A questão vai vir agora relacionada à customização. Eu quero customizar o método sort, sem com que eu precise abrir a implementação desse método e ir lá e modificá-lo. E se eu quiser ordenar esses valores, não em ordem alfabética, mas pelo tamanho, ou seja, eu quero que a primeira string da lista seja a que possui a menor quantidade de letras, e a última string da lista seja a que tem a maior quantidade de letras. Entenderam onde que eu quero chegar aqui? Eu quero mudar o comportamento do método sort, customizar, estender ele, mas sem com que eu precise ir lá na implementação dele e mudar isso. Ou seja, o método sort, ele deveria estar aberto a customizações, mas fechado a modificações de código. Como fazer isso? Por sorte, a classe collections, ela já segue esse princípio. Olha só, isso daqui é como a classe collections faz isso acontecer. Observem só, aqui, ó, eu estou chamando o método sort, eu não modifiquei nada nele, eu não precisei abrir a implementação dessa classe collections do método sort e modificá-lo, mas ainda assim, como esse método ele é sobrecarregado, ou seja, na definição dele lá na classe collections, tem múltiplas assinaturas dele. Uma delas, além de receber uma lista de valores como parâmetro, recebe um objeto da classe comparator junto. E se você, como cliente daquela classe, quiser customizá-la, você simplesmente precisa implementar um objeto comparator com a regra que você quiser, passar ele como parâmetro por sorte e tudo vai acontecer. Aqui eu estou dando um exemplo do que eu queria fazer antes. Ó, eu estou criando um objeto da classe comparator, que é uma classe que já existe, não é uma classe que eu criei para mostrar aqui para vocês. Basicamente, dentro dessa classe, existe um método compare. O que eu estou fazendo aqui é sobrescrever esse método. Esse método ele já recebe como parâmetro duas strings. O que eu estou fazendo aqui, ó, é configurar o que ele vai retornar. Se esse método me retorna um valor positivo, se o compare me retorna um valor positivo, significa que o primeiro valor é maior do que o segundo. Se esse método me retorna um valor negativo, significa que o segundo valor é maior do que o primeiro. Se esse método me retorna zero, significa que os dois valores são iguais. Internamente no sort, ele já considera a implementação do comparator na maneira como ele ordena uma lista. Ou seja, o método sort da classe collections já estava aberto a extensões e fechado para modificações. Mesmo sem eu ir dentro da classe collections e mudar o método sort, eu programei um parâmetro que eu passei para ele e aí ele mudou o comportamento, baseado na forma como eu queria.
Qual que é a vantagem, então, desse princípio aqui? Resumo. Ao implementar uma classe, a gente tem que pensar em pontos de extensão. Então, a gente já tem que meio que prever o futuro. Você tem que pensar o seguinte, olha, essa parte da minha classe aqui, será que futuramente, para algum cliente dela, ele vai precisar de usar ela de uma forma ligeiramente diferente da forma padrão, que era, nesse caso, ordenar de forma crescente? Se sim, ao programar essa classe, você já vai criar esses pontos de extensão. No entanto, não vai ser possível para essa classe acomodar todos os tipos de extensão. Isso é impossível. Mas apenas os pontos oferecidos pelo programador. Exemplo, lá na classe Collections, o método de ordenação que ela usa, e não a ordem da ordenação, o método de ordenação que ela usa é o merge sort. Internamente ela usa o merge sort. Se a gente quiser com que a classe Collections, ao chamar o método sort, execute o quick sort, isso não vai ser possível, porque ela está fechada para esse tipo de mudança. Ela só estava aberta para alguns pontos de extensão já projetados previamente pelos seus programadores. Essa é a lógica. Então, está programando uma classe, sabe que ela vai ser usada por muito tempo por múltiplos clientes, pense em estratégias para que permita ela ser estendida sem com que o seu código precise ser modificado. Esse é o princípio aberto-fechado. Para a gente fechar a aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o último princípio que a gente vai estudar nessa unidade. Princípio de substituição de Liskov, que é um dos princípios que faz parte lá do SOLID, não é? Que são princípios da Clean Architecture. É um princípio que quer atender também à propriedade de extensibilidade. Da mesma forma que o aberto e fechado, ele busca fazer isso, só que por uma estratégia diferente. Bom, Liskov é uma homenagem aqui também. Quem propôs esse princípio foi a professora Bárbara Liskov. Ela era professora do MIT, ela é muito influente aí na área da computação, inclusive ela ganhou o prêmio Turing, que é como se fosse o Nobel da computação, em 2008, e ela atuava, né, especificamente em pesquisas para sistemas de tipo e linguagens orientados a objeto. Inclusive o prêmio Turing ela ganhou em uma pesquisa com essa característica. O princípio de substituição de Liskov, basicamente, ele quer definir boas práticas para o uso de herança e, com isso, atender à propriedade de extensibilidade. Então, especificamente aqui, o princípio de substituição de Liskov, ele propõe boas práticas para sobrescrita de métodos em subclasses. Imagina a situação, você pode ter uma classe B que herda de uma classe A, perfeito? Essa classe B, então, como ela possui todos os métodos de A, ela pode redefinir os métodos de A por meio de overwrite, por meio de sobrescrita. Lá em Android a gente faz isso toda hora. Você tem lá, por exemplo, uma classe controladora, ela herda de activity. Então ela já tem um create, um start, um resume, um pause, um stop, por aí vai. Aí as nossas activities fazem o quê? Redefinem esses métodos, sobrescrevem eles. O princípio de substituição de Liskov busca criar regras para limitar o que pode, o que não pode, ou o que deveria e o que não deveria ser feito quando a gente está sobrescrevendo métodos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender esse termo substituição. Vamos imaginar esse seguinte cenário. Eu tenho uma hierarquia de classes, onde eu tenho uma classe A, que possui lá, dentre várias coisas, um método público G. E aqui eu tenho várias classes que herdam de A. Classe B1, classe B2, classe B3, todas elas estão herdando da classe A e todas elas estão sobrescrevendo o método G. Muito bem. O que a gente tem aqui nesse exemplo também? Eu tenho uma classe que ela é cliente da classe A, ou seja, uma classe cliente de A é uma classe que chama métodos da classe A. Dentro dessa classe cliente de A, eu tenho um método F. Então, olha só, F recebe A como parâmetro, um objeto de A como parâmetro. E aí, por meio desse A que ele recebeu como parâmetro, ele chama um método de A. No caso aqui, é o G. Dentro desse contexto, concorda comigo que todas essas linhas de código aí abaixo são válidas? Quando eu chamo o método F do cliente de A, se eu passar para ele como parâmetro um objeto
da classe B1, não tem problema nenhum. Isso aqui é possível. Por meio de polimorfismo, isso aqui vai acontecer. Se B1 herda de A, B1 é A. Então, eu passar um objeto B1 onde estava sendo esperado A, isso pode. Da mesma forma como eu posso passar B2, da mesma forma como eu posso passar B3. Isso é polimorfismo acontecendo, não é novidade para ninguém. A grande questão aqui é o seguinte: quando eu chamo F passando B1 como parâmetro, o método G, que vai ser chamado dentro de F, é o método G proposto por B1, sobrescrito em B1. Quando eu passo dessa forma aqui, o método G, que é chamado dentro de F, é o método G proposto por B2. Quando eu passo dessa forma, o método G, chamado dentro de F, é o método proposto por B3. Aqui que mora o perigo. É aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo da maneira como a gente sobrescreveu o método G, eu posso quebrar o método F. Dependendo de qual objeto filho de A eu passar como parâmetro. Conseguiram visualizar esse cenário? Talvez por exemplos como esse, pessoal, vocês entendam por que a disciplina de engenharia de software ela tem como pré-requisitos disciplinas como Prog 2, estrutura de dados, porque aqui a gente tem que estar na ponta dos cascos com os princípios de orientação a objeto. Muito bem, então, dado isso, como que esse princípio de substituição de Liskov tenta contornar esse potencial risco envolvido? Bom, como eu já falei, o tipo A ele pode ser substituído, por isso que é substituição de Liskov. A substituição do nome do princípio vem porque você pode substituir classes por outras que estejam numa mesma árvore hierárquica, não é? Eu posso substituir A por B1, por B2, por B3. Desde que as subclasses de A sejam passadas como parâmetro aqui, tá de boa, tá substituindo. Em tempo de execução, como eu falei, o método G chamado vai ser o de B1, B2, B3, enfim, do objeto que você passou aqui na substituição. Essa substituição, ela só é aceitável se não tiver impacto no comportamento do método F, ou seja, no método do cliente. O substituto, ele deve fazer a mesma tarefa, só que às vezes de forma mais eficiente. Senão, não faria sentido a gente substituir. Vou tentar ilustrar essa ideia da eficiência por meio de exemplos que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Mas, de maneira geral, a ideia é o seguinte: você pode substituir classes por meio de outras que fazem parte da sua hierarquia de classes. Você pode substituir uma classe pai por classes filha. Você pode usar essa generalização. Essa generalização pode conter sobrescrita de métodos, contanto que isso não impacte nenhum dos clientes da classe pai. Então vamos lá. Essa redefinição aqui, ó, elas são possíveis, mas a gente deve preservar o contrato do método da superclasse. Ou seja, quando o B1 está sobrescrevendo um método de A, quando o B2 está sobrescrevendo um método de A, quando o B3 está sobrescrevendo um método de A, ele tem que preservar o contrato do método de A. Quando a gente fala de contrato, isso serve tanto para os parâmetros quanto para tipos de retorno. Vamos supor, imagina que aqui, em A, o método G, ele receba um valor, ele está recebendo um valor inteiro aí como parâmetro. Só que dentro dele, dentro da definição dele, tem um range que permite que esse valor inteiro seja só entre 1 e 10. Dentro da sobrescrita em B1, para não quebrar os clientes, além da lista de parâmetros ser idêntica, esse range, essa limitação, ela deveria ser mantida. Esse parâmetro de G, ele deveria também só poder aceitar valores entre 1 e 10. Se passar um fora disso, deveria disparar uma exceção, igual fazia antes. Além disso, vamos supor, esse método aqui, ó, vamos supor que ele retornasse um valor inteiro que fosse em centímetros. Esse método aqui, ó, a sobrescrita, ele naturalmente vai ter que continuar retornando um valor do mesmo tipo, mas com o mesmo comportamento, com a mesma unidade. Se ele retornar um valor em metros agora, um valor em quilômetros, ferrou.
Você está atrapalhando um pouco essa substituição, porque ela não está sendo feita exatamente da mesma forma, da mesma maneira. Ela está mudando o comportamento. Então, quando a gente fala de preservação de contrato, é isso. Se você for substituir o método G de A, passando o G de B1, o G de B2, o G de B3, tanto faz o que você for usufruir ali no polimorfismo. Não deveria fazer diferença nenhuma. O cliente não seria quebrado. Esse é o princípio de substituição de Liskov. Mostrando isso de uma forma mais lúdica, vamos pegar um exemplo aqui do dia a dia. Suponha que você tem um médico A que é plantonista num hospital. Aí lá no final de semana ele não podia fazer plantão. Logo, ele chamou o colega dele B1 para substituí-lo, para assumir o seu papel. Quando que essa substituição iria funcionar? Quando o B1 tiver pelo menos a mesma competência de A. Além disso, a substituição ela não deveria afetar o funcionamento do hospital como um todo. Substituição de Liskov. Na prática, seria mais ou menos assim, ó. Se o A for um clínico geral e o B1 for um pediatra, pô, não vai funcionar. Não é exatamente o mesmo tipo de médico. Não tem exatamente as mesmas atribuições, não faz exatamente os mesmos procedimentos. Essa substituição, ela poderia prejudicar o hospital. O hospital, nesse caso, é o cliente do médico. É onde o médico está prestando serviço. Então, essa é a ideia do princípio de substituição de Liskov. Tem uma hierarquia de classes, vai sobrescrever métodos ali, eles não devem modificar o comportamento dos clientes da superclasse. Esse é o nosso último slide para a gente fechar aqui. Vamos mostrar um contra-exemplo do mais exagerado possível, para vocês verem como que situações bizarras podem acontecer. Você tem lá uma classe A. Essa classe A ela tem um método soma. Esse método soma espera como parâmetro dois valores inteiros. O que ele faz dentro dele? Soma esses dois valores e retorna o resultado. Beleza. Só que aí, você criou aqui na sua hierarquia de classes uma classe B, que herda de A. Portanto, ela tem o método soma, que ela pode sobrescrever. Essa sobrescrita está acontecendo agora. A assinatura está preservada, como vocês podem ver. Continua recebendo dois valores inteiros, A e B. Só que o que acontece dentro desse método é completamente diferente. Olha só o que está sendo feito. O valor A está sendo convertido para string. O valor B está sendo convertido para string. E elas estão sendo somadas. Ou seja, quando você soma string em Java, você está concatenando. Esse valor que foi concatenado e atribuído a R, ele está sendo convertido para inteiro e retornado. Então, olha só, esse método soma, ele continua recebendo a mesma quantidade de parâmetros, com os mesmos tipos, e ele continua retornando o mesmo tipo de valor. Só que na prática, você vai ter impactos para o seu cliente. Olha só, a classe cliente, que é cliente de A, ou seja, chama métodos de A, ela tem lá o seu método F. Esse método F recebe um objeto A como parâmetro. E aí, dentro do método F, dentre todas as coisas que ele faz, ele chama o método soma por meio do objeto A. Seguindo o princípio de Demeter, não tem problema nenhum. Eu estou chamando um método de um objeto que eu recebi como parâmetro. Passei lá para dentro 1 e 2 e a brincadeira acontece. Mas aí vem o detalhe. Olha lá, vamos imaginar situações distintas aqui, ó. Lá no main desse programa. Criei um objeto de A, criei um objeto de B. Criei também um objeto de cliente. E aí eu estou chamando esse cliente com o provedor de serviço original e com o substituto. Na hora que eu chamo o método F de cliente e passo o objeto A como parâmetro, se aqui dentro do método F já está encapsulado os valores, ó, concorda comigo que lá em A vai fazer 1 mais 2, 3, vai me retornar 3 aqui, e aí eu vou ter o 3 de retorno para cá? Só que quando eu passo B, eu peguei a string 1, peguei a string 2, concatenei, tive a string 12, converti string 12 para inteiro, retornei 12 inteiro e tive o valor 12 aqui. Poxa, essa substituição foi meio furada, porque eu mudei o comportamento. Do ponto de vista de programação, eu posso fazer esse tipo de coisa, mas eu não devo. Então, essa é a ideia.
Pessoal, para se aprofundar dentro desses princípios e propriedades de projeto, fica aí para vocês a sugestão forte de leitura do capítulo 5 do livro de Engenharia de Software Moderna, que a gente já vem usando aí ao longo da disciplina. Lá tem, inclusive, exercícios, né, de fixação, que vocês podem usar até para estudar para a prova, para validar a absorção do conteúdo. Vocês devem ter visto na primeira prova que é comum de eu retirar exercícios do livro. A gente tinha lá na prova questões que eram integralmente idênticas a exercícios que estavam lá no livro. Então, enfim, forma boa de vocês estudarem. Essas duas aulas finais, elas são dentro do contexto de projeto também. Só que aí, ao invés da gente ficar num nível mais alto, né, num nível mais abstrato, a gente vai entrar num nível mais baixo, num nível de código mesmo. Então a gente vai estudar alguns padrões de projeto. Então, o professor Vladimir, ele tem uma disciplina optativa no curso, que é específica de Design Patterns. Ela, de vez em quando, é oferecida, talvez algum de vocês já tenham cursado. Aqui na Engenharia 1, o que a gente vai fazer é dar uma pincelada em alguns dos principais padrões de projeto, mas não em todos. E aí, para isso, a gente vai se basear no capítulo 6 do livro de Engenharia de Software Moderna. E o escopo da nossa segunda prova se fecha exatamente por aí. Na próxima aula, quando eu começar a falar de padrões de projeto, eu comento o impacto dessa unidade na fase 2 do projeto em grupo que vocês estão fazendo aí para a disciplina. Por enquanto, acho que não tem necessidade de eu falar, porque ainda tem a fase 1 para vocês fazerem. Um abraço para todos, até mais, pessoal!